A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot, a interpretação de línguas e o dom de profetizar. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e para que todos sejam consolados. Lembre-se, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Veja, irmãos, é a capacidade dada pelo Espírito Santo de interpretar as línguas estranhas. Vejam bem, não se trata de uma simples interpretação, mas de algo sobrenatural que foge ao intelecto humano, diferente da interpretação aprendida em uma escola. É algo proveniente do Espírito Santo de Deus. Enquanto falar em línguas é pessoal, porque a pessoa se edifica a si mesmo, a pessoa está voltado para Deus e o homem interior está falando línguas e está sendo edificado, a interpretação das línguas é voltado para a edificação das pessoas que estão reunidas em oração. Mas, no entanto, é necessário muito cuidado com a interpretação de línguas. Aí deve entrar o discernimento. A interpretação de línguas depende muito da condição de fé por parte do intérprete, da vida de oração e da profunda comunicação espiritual dele com Deus. Pode haver ocasiões em que os pensamentos pessoais do intérprete ou a interferência do diabo influam na interpretação. Você sabia disso? Como outro qualquer dom, o dom de interpretação de línguas, o manifestamento através do milagre da inspiração do Espírito Santo, é algo que nós devemos ter muito cuidado. Ninguém pode interpretar mensagens em línguas continuamente, como faria se estivesse traduzindo uma língua estrangeira. Interpretação de línguas é possível só quando Deus permite a inspiração para isso. Tenho encontrado pessoas que falam línguas reunindo uma série de mensagens e interpretando-as, ufanando-se de poder interpretar as mensagens dadas. Isso é falso e muito perigoso. Posso discutir melhor o processo de interpretação de línguas descrevendo minhas próprias experiências. Depois que recebi o dom de falar em línguas de acordo com o ensinamento das Escrituras, comecei a orar com fervor, pedindo o dom de interpretação. Um dia, em meu dormitório, depois de haver dirigido uma reunião matutina de oração, comecei a orar em línguas, de maneira reservada, e de repente, o quarto todo pareceu muito cheio de luz. Quando abri os olhos, o quarto estava escuro, mas quando fechei os olhos de novo, o quarto pareceu como que iluminado pelo sol. Então, a interpretação de línguas começou a brotar de meus lábios.
Tão grande foi a minha alegria e regozijo que comecei a abusar do dom de interpretação nos dias em que se seguiram. E com isso, cometi muitos erros. Desde que me formei no colégio bíblico até agora, a interpretação de línguas tem se tornado um incomparável tesouro em minha experiência cristã. Como todas as demais coisas, este dom tem aumentado e se aperfeiçoado através das experiências acumuladas, de tal modo que agora possuo discernimento considerável, pelo que sou grandemente grato a Deus. Pelas minhas experiências pessoais, assim como pelas dos conhecidos líderes cheios do Espírito Santo, posso concluir que o dom de interpretação de línguas pode ser manifestado de muitos modos. Deixe-me compartilhar com vocês alguns desses modos. Primeiro, uma pessoa para interpretar uma mensagem dada em línguas, às vezes, a faz pela fé, através da ordem do Espírito Santo em seu coração, a qual se torna uma urgência repentina em seu espírito. Em tal caso, a ordem poderosa de Deus enche o coração junto com a graça abundante do Espírito Santo. Então, como Abraão, o qual, de acordo com o chamado de Deus, saiu de Ur da Caldeia, sem saber para onde ir, a pessoa começa a falar pela fé. E como em um mistério, Deus promove a habilidade de interpretar a mensagem. Segundo, quando alguém dá uma mensagem em línguas, haverá ocasiões em que apenas o sentido geral da mensagem é revelado ao coração. Nesse caso, todas as palavras da mensagem não são conhecidas. Em tal situação, a pessoa que recebeu a interpretação pelo Espírito Santo a explica com seu próprio entendimento e suas palavras. Terceiro, quando alguém fala em línguas, às vezes só parte da mensagem é revelada. Se esta parte for verbalizada, a parte restante é então revelada, como um novelo de linha que se desenrola. Enquanto continuamos, a interpretação vai se manifestando. Quarto, logo depois que uma mensagem em línguas é dada, a interpretação dela pode seguir-se imediatamente, através da mesma pessoa que falou, fluindo de forma livre, como o seria na mensagem em línguas. Nesse caso, a interpretação é dada apenas para a boca, a pessoa não forma as palavras em sua mente, com a interpretação fluindo durante o tempo em que a inspiração do Espírito Santo durar. Por último, há um caso no qual a mensagem é falada numa língua estrangeira, e um dos presentes pode traduzi-la para a língua do lugar, a qual todos podem entender. Nesse caso, a interpretação não é sobrenatural. Ainda que raramente aconteça, tenho ouvido muitos testemunhos de experiências como estas. E a respeito do dom de profecias, a Bíblia diz, a outro é dada profecia, 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 10. Quando dizemos profecia,